Olá, amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Corpo e Espírito. Eu sou a Vitória, nutricionista, mestre em hepatologia e saúde metabólica, Eu sou Henrique, médium ostensivo e palestrante espírita. e nós vamos dar continuidade ao nosso vídeo Ficaram curiosos? Ficaram curiosos é, ao caso? vamos dar continuidade ao vídeo anterior, né? Estamos até gravando aqui em sequência para de fato dar continuidade ao nosso papo. Só peguei um cafezinho, prendi o cabelo, mas continuamos aqui o papo. O Henrique tá brincando, né? Se ficaram curiosos, que eu falei que eu ia trazer um caso aí de uma paciente, mas não era nada de diferente. Mas o que a gente estava falando? Que às vezes, em momentos diferentes da nossa vida, a gente vai ter um pouquinho mais de disciplina ou ter certos resultados que em outras fases da vida a gente não teria. Então, dessa paciente que eu lembrei em específico, uma paciente que a primeira vez que ela chegou ao meu tratamento, ela chegou por conta de uma intoxicação alimentar, então era voltado para o intestino dela, né? Toda a saúde intestinal, saúde hepática, principalmente. Só que essa intoxicação pegou muito da qualidade de vida dela. Imagina, uma virose a gente já não se sente bem. Então, uma intoxicação ali, que é um grau mais avançado, pega muito do dia a dia. Então, a ida ao banheiro era algo incontrolável, né? Ela ia muitas vezes ao dia, ela sentia muitas dores. E aí a gente fez um tratamento para isso, e como consequência, que nem era o objetivo principal, mas como consequência, ela teve um emagrecimento muito positivo durante o processo. Então, como avaliação tradicional, ela veio com um objetivo diferente, igual eu falei, mas como avaliação tradicional, fiz toda a avaliação física, independente do objetivo dela. A gente fez a parte das medidas, fotos, adipômetro e o exame de bioimpedância. E aí a gente acompanhando percebeu o processo de emagrecimento. Por que isso aconteceu? Porque ela mudou muito o padrão alimentar dela, né? Isso que ela nem conseguiu incluir atividade física, porque ela não estava conseguindo fazer uma atividade física, então vamos pensar de exercício, ela estava sedentária, mas a alimentação dela mudou muito em quesito de qualidade, mas também de quantidade. Hoje mesmo no almoço a gente estava brincando, né? Que a minha prima ficou com virose, ela falou: virose tem mais potencial que o famoso monjaro. Por quê? Porque a gente não consegue comer, fica sem apetite, sem vontade, se come, vai direto pro banheiro, por cima ou por baixo. Então, numa intoxicação, além de mudar a qualidade da alimentação, mudou muito a quantidade, porque ela não sentia tanta fome, tantos prazeres ali, e até o comportamental ficou mais fácil de controlar. Por isso que virou uma consequência o emagrecimento, porque ela não tinha ali aquele desejo de doce, aquela coisa toda do comportamental, ela queria que Uhum. passasse os sintomas. Corta para, depois de 2 anos, ela voltou em tratamento para emagrecimento em específico. E durante o percurso desse novo tratamento, ela vira e mexe e comentava: nossa, como hoje está mais difícil do que aquela outra vez que nem era o meu objetivo principal. Mas por que está muito mais difícil? Porque o intestino dela tá tudo bem, o fígado tá tudo bem, e aí o comportamento é diferente. A gente não tá passando mal, ela consegue comer, ela sente vontades, ela não tá com estufamento, ela não tá indo toda hora no banheiro, ela não tem sintomas que tá pegando do dia dela. O resto permanece igual, então eu preciso mais da força de vontade, da Uhum. disciplina, da coragem, da paciência dela. Então eu preciso muito mais dela do que da outra vez, que nem era o objetivo principal. Então, como as fases da vida e a gente ir pela dor, acaba facilitando o processo, né? Que eu lembrei do exemplo para puxar tanto fase de vida e como é mais fácil a gente colocar em prática quando a gente tem uma dor envolvida, Sim. né? Então, ela até brincava comigo: nossa, o que que passou na minha cabeça aquela hora? O que que deu em mim que eu conseguia me entregar tanto? E hoje eu consigo me entregar mais, mas isso mudou, porque aí ela saiu do sedentarismo, foi para atividade física, isso mudou conforme os meses, e essa semana eu recebi uma mensagem que eu até mostrei para você, foi dela. Feliz com o corpo Ah, sim. dela, foi dessa paciente. Então, dependendo da nossa fase, do que acontece no nosso dia a dia,
tem hora que vai dar tudo bem, tem hora que não, vai dar mais ou menos. Então a gente sempre tem que ir analisando o que vai dar certo pra gente nesse momento, nessa fase, o que a gente está disposto ou não a fazer. É até juntar o que a gente falou no vídeo, não o anterior, o outro. É, a gente tem que escolher, né, o nosso difícil. Porque quando se a gente tem saúde, a gente tem várias oportunidades, a gente tem várias possibilidades, a gente tem várias preocupações. Sim. Se a gente não tem saúde, a gente só tem uma preocupação, que é a preocupação de ter saúde. A gente só tem uma possibilidade, que é a gente buscar mais saúde. Então, se a gente não tem, se tá tudo certo, tá tudo estabilizado, tá tudo tranquilo, que esse cenário que você falou, ela acabou, né, escorregando. Quando ela estava com realmente um problema, ela tinha um foco que era melhorar daquele problema, que era ter mais saúde, etc e tal, e ela foi persistente, fez tudo o que tinha que fazer, ela conseguiu atingir não só aquilo, como outras coisas também. Então a gente tem que, na nossa vida, escolher o nosso difícil, porque você está diante de uma pessoa, aí você está lá no consultório, aí você fala para o pessoal, você vai ter que tomar 2, 3 litros de água por dia. Ai, difícil. Aí você vai ter que levar marmita agora. Você vai... Ai, difícil. Aí você vai... Ai, tudo é difícil. Tudo que você fala pra pessoa, é difícil. É difícil beber água, é difícil comer bem, é difícil fazer uma atividade física, é difícil acordar cedo, é difícil isso, é difícil aquilo outro. Tudo que você coloca para a pessoa como possibilidades, ela coloca um problema. Você coloca uma solução, ela traz um outro problema. A gente tem que escolher o nosso difícil. Por exemplo, chega para a pessoa que não faz atividade física. Acorda, 7 horas da manhã para fazer o seu café, ajustar as coisas e tal, e para ir pro trabalho dela. Aí ela não faz atividade física porque ela fala que ela não tem tempo. Tá. Acorda, ao invés de você acordar às 7, acorda às 5:30. Faz 40, 50 minutos de alguma atividade física. Ai, acordar às 5:30? Eu já tenho sono acordando às 7, imagina às 5:30. Não consigo. Beleza. Se eu te falar que você vai ter que acordar às 5:30 para ir para o trabalho agora, ao invés de fazer uma atividade física, você vai conseguir? Quem quer, né, gente? Aí a pessoa fala, não tenho opção. O dinheiro tem que cair na conta. Eu tenho que ir, vou. Não tenho o que fazer. E se eu te falar que o seu salário, não sei quanto que você ganha hoje, mas vai ser igual a de um jogador de futebol. Opa! Aí eu vou tranquilo. Aí eu vou dando risada. Mas o que mudou? Você não vai acordar às 5:30 do mesmo jeito? Vou, mas agora eu vou receber igual um jogador de futebol. Como é que eu vou ficar triste com isso? Ué, então para você receber um salário de um jogador de futebol, você fica feliz. Para você cuidar da sua saúde, para você cuidar do seu bem-estar, para você ter longevidade, para você ter tudo isso, você ficar triste? Você fala que você não consegue? Você entende que é escolher o difícil? É escolher a prioridade? Nesse momento que você estava assistindo o nosso vídeo, talvez você esteja aí saudável, ou até com uma dorzinha de cabeça, um inchaço abdominal, que a gente até brinca, né? Eu tenho meus problemas intestinais, né? Que eu nasci com eles, e eu tive uma crise recentemente, fiquei alguns dias com um inchaço abdominal, um pouco de dor, idas ao banheiro meio estranhas e tal. E eu já me acende o alerta, eu já sei que tem alguma coisa errada, que não tá legal. Mas a gente fala assim, nossa, isso é tão normal para as pessoas, né? Que às vezes a pessoa tem um inchaço abdominal, vai no banheiro ali com ou diarreia, ou fica 3, 4, 5 dias sem ir ao banheiro, e aí a pessoa, é normal. Aí tem dor de cabeça, aí tem, mas é normal, todo dia eu tô... Não, não é normal. Você transformou o que não é normal em normal. Mas não é normal. O normal é você ter saúde. O normal é você ser uma pessoa saudável. Mas enquanto você tem só essas coisinhas, tá tudo bem. A partir do momento que você enfrenta realmente um negócio sério, um negócio grave, você... Opa! Sim. Aí você muda totalmente de figura e você quer porque quer buscar a saúde. Mas, como você mesmo falou, você atua antes, né? Antes Sim. de ficar grave.
Não seria melhor ir lá na consulta e, pô, fazer as coisas, sabe? Fazer o que tá no seu E alcance. não precisa dar certo de primeira, né? Isso. Porque nada mais é que E a nada tão gente. radical. Às vezes você, né, vai Sim, sim. construindo. E a gente precisa, assim, ter os. A gente identificar os problemas, vamos dizer, e quais estratégias a gente vai usar para esses problemas. Mas, assim, existem várias estratégias. Às vezes a primeira não vai dar certo, e aí a segunda vai dar, né? Então, o que não pode é parar de tentar. Esse é o ponto. Não, Uhum. não dá para parar de tentar. Então, se não for de um jeito, vamos fazer de outro. E o profissional, ele tá aqui para estar do seu lado, né? Eu já falei várias vezes, eu não tô aqui para bater de frente, eu tô aqui para te ajudar a achar soluções e atingir o seu objetivo, que são Sim. coisas totalmente E, diferentes. eu tô invadindo até o seu espaço, mas dentro da consulta, a pessoa chega para você, olha, essa estratégia aqui não deu certo, mas eu quero isso aqui, vamos tentar ali, vamos tentar lá. E E aí depende você muito vai da arrumando. personalidade, né? Olha só, até quando a gente pensa num plano alimentar, tem pessoas que se eu colocar um tipo só de café da manhã, um tipo de lanche da tarde, ela vai achar péssimo. Ela vai querer várias opções para ter variedade. Agora, tem outras pessoas que acham péssimo o contrário. Ela recebeu um plano alimentar com muitas opções, porque tem tantas opções que ela se perde. Ela Uhum, gostaria de ter ali, como o acompanhamento é muito próximo, a gente ir alterando, como a gente tem esse contato próximo, do que receber um monte de opção de uma vez. uhum, Então, depende até da personalidade da pessoa, do que ela gosta. Se a gente não conseguir ter essa troca, não vai dar certo, né? Então, depende. O plano alimentar seu não vai ser o mesmo do seu amiguinho, mesmo vocês dois passando comigo, porque cada um tem um problema, cada um tem um objetivo, cada um tem uma vida, uma família, amigos e afins. E a gente precisa entrar nessa rotina. Então, a gente não tá falando aqui que precisa dar tudo certo na sua vida ou não. Mas você precisa ter uma consciência em tudo que você faz na sua vida que vai depender mais de você do que dos outros. E que faz parte, né? E tudo tem o nosso lado. A gente fala, tem muito isso em casa, a gente fala, eu falo isso com a minha mãe, mas eu tenho muito isso internamente, que assim, às vezes a gente espera muito do outro. sim. O outro me chamar para sair, o outro me chamar para fazer alguma coisa, o outro é sempre o outro dá a melhor prescrição, o outro fazer isso. Sendo que a gente não deu o nosso passo na história, né? Sim. Olha que simples, né? Eu tô já saindo da nutrição totalmente, mas assim, simples. Às vezes a gente reclama que a pessoa não chama a gente para ir na casa dela e faz tempo que a gente não vê, sendo que quantas vezes você chamou ela para ir na sua casa? Às vezes é o contrário também. Mas só eu faço. Faz a sua parte. Se o outro vai fazer, você também não pode, Sim. é, né, levar esse peso. Mas é isso. Nem sempre a gente está reclamando da história e o problema está no outro, mas está na nossa atitude, na nossa ação. O outro tá, mas o que você está fazendo na história? Uhum. Às vezes, de fato, você está indo no nutricionista e ele não está passando uma prescrição adequada. Tudo bem, pode ser que isso aconteça. Mas o que você está fazendo com o que ele está passando? Você está tentando fazer? Putz, nossa, realmente eu estou tentando fazer, não está dando certo. Então, tudo bem. Aí você pode buscar os nutricionistas, os profissionais, porque de fato Sim. às vezes não bate o santo, às vezes cada um tem uma linha de trabalho, não bateu com o que você quer e tá tudo bem. Mas isso das fotos, até das refeições, eu não obrigo. Mas vira e mexe, assim, eu peço, dependendo do paciente, se eu sinto que ele tá se perdendo um pouco, ou se ele fala, você pode ajustar que não tá dando certo, tô fazendo tudo certinho, não tá dando certo. Aí eu peço pra ele, me manda foto dos próximos dias. Por quê? Porque é uma forma de eu te ajudar. Às vezes eu noto pela foto do prato algumas coisas que para você é um mero detalhe, mas para o seu tratamento não é. E como uma pessoa leiga, talvez está adicionando uma coisa ou outra que não saiba que está fazendo mal. Então eu não peço na maldade, eu peço realmente para ajudar. Mas olha que curioso, normalmente as pessoas não mandam.
Por quê? A pulo do gato, né? Inclusive, na semana passada eu pedi isso pra uma paciente na quinta-feira pré-carnaval. Eu falei, essa não vai mandar. Até agora nem me respondeu mais. Porque aí, na hora que eu pego, eu falo assim, manda aí, deixa eu ver se você realmente tá fazendo. Vamos ver o que não tá encaixando, às vezes algum detalhezinho, alguma coisa ou outra. Eu tô aberta a ajustes, vamos ajustar, vamos entender o caso. Nada, né? E é interessante que, assim, quando que, às vezes, pode passar pela cabeça, né? Quando que é a hora de repente, buscar um outro profissional? Assim como quando é a hora de repente, buscar uma outra religião? Ai, tem Quando é a muitos hora da motivos, né? mudança, de fato? Eu trago uma visão. Quando é a hora da mudança, no meu ponto de vista, é a hora em que você está fazendo tudo, não é um pouquinho, não, é tudo, você está fazendo tudo e o resultado não está vindo. Aí sim é uma hora de avaliar uma mudança. Você fez tudo o que foi pedido ali e tal e não mudou nada? Não mudou nada. Aí eu acho que é uma hora ideal de realmente, de repente trocar um profissional, de repente, não vou mais num centro espírita e vou buscar uma igreja católica, não vou mais na igreja católica, vou buscar uma igreja evangélica, vou buscar um centro de umbanda, Uhum. candomblé, ou sei lá, qualquer outra religião. Enfim, essa é a hora que você realmente fez tudo e você não está enxergando nenhum tipo de resultado. E não é assim, eu fiz tudo por uma semana e não mudou nada. Não, calma. Vai fazendo, vai fazendo. A Vitória tem um acompanhamento lá de 3 meses, de 6 meses. Pô, vai lá, fez os 3 meses, não mudou nada. Opa, aí vamos avaliar alguma coisa? Fez um mês. Aí ela falou na consulta lá, ó, você vai fazer um mês, talvez tal, alguma coisa assim. Não mudou nada. Ô, Vitória, talvez, ó, isso aqui não deu. Não é assim, fiz uma semaninha e não mudou nada, já vamos acender um alerta. Não é bem assim. E eu trouxe aqui até as parábolas, que eu fiquei meio com isso na cabeça. São 7 parábolas que está no capítulo 13 do Evangelho de Mateus. A parábola do semeador, a parábola do joio e do trigo, a parábola do grão de mostarda, parábola do fermento, parábola do tesouro escondido, realmente é tesouro escondido, parábola da pérola de grande valor e a parábola da rede. São 7 parábolas, não vou entrar no mérito de cada uma delas, porque senão eu vou ficar 3 horas aqui falando. Uhum. Mas são as 7 parábolas que fala que o reino dos céus está dentro de alguma coisa. E você falou essa questão de não necessariamente a prescrição alimentar vai dar o mesmo resultado em pessoas diferentes. E eu lembrei muito da parábola do semeador, que também foi uma parábola que eu estudei recentemente. E estudo com uma certa frequência para ter entendimentos diferentes. Mas a parábola do semeador, resumidamente, ela fala que um homem saiu para semear e algumas sementes caíram em um terreno de pedras ali, onde não Uhum. tinha como ela se firmar de fato. Outras parábolas caíram, outras sementes caíram num terreno de espinhos, até tinha uma terra ali para ela poder se firmar, mas tinha muito espinho, ou seja, não era um terreno muito propício, e outras sementes ali de fato caíram numa terra fértil. O que aconteceu com essas sementes que caíram nesse terreno de pedras? Elas até conseguiram crescer um pouquinho, mas como não tinha muita terra firme para ela conseguir realmente criar raízes ali, o sol veio e matou. No terreno dos espinhos, elas até cresceram, elas até começaram, conseguiram criar raízes, porque o terreno era propício, mas quando elas encontraram aqueles espinhos, elas não conseguiram realmente crescer, se fortificar, etc. Os espinhos acabaram ali matando essas sementes. E as que caíram no terreno fértil conseguiram realmente crescer e se multiplicar. A mesma semente. O que mudou? Os terrenos. Terrenos diferentes. A mesma semente em terrenos diferentes. Isso é exatamente o que acontece quando a gente fala dos ensinamentos mesmo de Jesus, das coisas que são ditas. A gente está numa. Eu, às vezes, vou dar uma palestra ali, tem, sei lá, 40, 50, 60, 100 pessoas. Eu fiz aquele evento lá que tinha 2.000 pessoas.
será que todo mundo chegou... A mensagem foi a mesma, todo mundo entendeu da mesma forma? Uhum. Não, não é assim. Cada um entende de uma forma, Sim, sim. cada um interpreta de uma forma. Até nossos vídeos aqui, né? Cada Sim, um pode... cada um vai entender e cada um vai pôr em prática de uma forma diferente. Então, acaba sendo muito particular. E como que eu posso invadir esse limite? Eu não posso invadir esse limite. Eu levo a mensagem, eu levo lá, eu dou a palestra, eu falo, cada um vai entender de uma forma e cada um vai praticar de uma forma. Eu não posso depois chegar e falar da vida de cada um, no detalhe de cada um, o que cada um está fazendo. Não. Por isso que é importante a gente cada vez mais frequentar mais palestras, a gente estudar mais, a gente se aperfeiçoar mais, a gente buscar melhorar cada vez mais os nossos pontos, as nossas coisas. Porque a gente vê uma palestra aqui, a gente pega um negócio, a gente vê depois uma outra, a gente pega uma outra coisa, daí eu leio um livro aqui, aí você vê um vídeo, aí você vê um podcast, tudo vai se conectando, tudo vai se juntando. Aí você fala, nossa, aquela palestra que eu vi, aquele outro cara, há um mês atrás, eu vi um negócio que encaixou, pum, ponto, já abriu um outro campo na sua mente. E aí você vai embora, você vai seguindo. Por isso que o espiritismo, né, a doutrina espírita, ela vai ter um limite de ação. Ela vai trazer as coisas para você, mas você precisa de fato pegar e internalizar aquilo dentro de você e colocar em prática. E eu lembrei de uma outra parábola, que é a parábola das 10 virgens. Tem um outro nome, que é parábola... eu não vou lembrar o outro nome agora, mas você pode procurar também pela parábola das 10 virgens. Eu não vou falar a parábola aqui, que ela é um pouco mais longa, mas ela traz uma ideia de que existiam ali 10 virgens que iam acompanhar um noivo num caminho, num cortejo até a casa do pai da noiva, que ia ter a celebração ali, a grande festa do casamento. E acompanhando esse cortejo, as virgens precisavam colocar óleo dentro de um... Não é lampião, mas é aquele negócio que mantém a luz acesa ali. O combustível era óleo. E 5 virgens levaram óleos extras para abastecer ao longo da viagem. 5 não levaram. E aí, em cima da hora, essas virgens foram correr atrás de tentar óleo, pediram emprestado, mas não tinha como, senão ia acabar. Aí elas foram sair para comprar, enfim, elas perderam o cortejo. Eu estou falando dessa parábola das 10 virgens porque, às vezes, quando a gente vai buscar esse reino dos céus dentro de nós, a gente precisa de estratégias. Não é às vezes, a gente sempre vai precisar de estratégias, de Pra como tudo, fazer, né? para tudo, assim como você falou, estratégias diferentes, em momentos diferentes, etc. Dentro dessas estratégias, a gente precisa parar e fazer um planejamento. A gente precisa parar para pensar realmente no que a gente vai fazer. Por que 5 virgens já levaram óleo extra? Porque elas sabiam que ao longo do caminho, aquele óleo que já estava abastecido não ia ser o suficiente. Elas precisariam recarregar. Por que as outras não fizeram? Porque não pararam para pensar. Porque não pensaram nisso, em traçar uma estratégia, em levar uma reserva. Não, só estavam lá, sabe, deixando a vida acontecer. É complicado a gente deixar a vida acontecer, é complicado a gente não parar em momento nenhum para refletir um pouco, para pensar um pouco, para tentar fazer algo diferente. Se o reino dos céus está dentro de nós e a gente não para em momento algum para pensar no que a gente vai fazer nesse caminho de melhoria, nesse trajeto, fica difícil a gente atingir, fica difícil a gente chegar nesse reino dos céus, porque vai dar trabalho, vai ser difícil, não vai ser nessa encarnação e tá tudo bem, não precisa ser nessa encarnação, a gente tem um longo caminho para percorrer ainda, mas a gente precisa começar. A gente precisa começar a fazer. E a gente precisa entender que a doutrina espírita, como qualquer outra religião, vai ter um limite. Se você dali para frente não assumir o controle e não fizer a sua parte, você vai pular de religião em religião, de templo em templo, de centro em centro, de casa em casa e vai continuar com o mesmo problema, vai continuar com o mesmo envolvimento. A sua parte precisa ser feita. Você precisa entender isso. O reino dos céus já está dentro de você. É você realmente fazer essa lapidação e achar. É você se tornar dentro de um processo, até nessa parábola do semeador, não é por acaso que ele traz um local, um terreno ruim,
depois um terreno bom com coisas ruins e depois um terreno bom e fértil. É um processo de construção. E a gente pode pegar essa parábola do semeador e expandir a nossa mente para outras coisas. Às vezes a gente reclama muito de, eu não consigo fazer uma dieta direito, eu não consigo seguir um plano alimentar, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo. Às vezes a gente reclama de, a minha vida tá assim, tá assado, eu tenho um problema no trabalho, eu tenho um problema na família, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. Às vezes a gente vai pensar no, a pessoa não me chama para ir na casa dela, igual você falou, né? Trazer essas outras coisas. Enfim, vários campos que a gente pode estar sendo naquele momento aquele terreno impróprio para a semente que está caindo. Às vezes, várias oportunidades passam na nossa frente. A gente brinca com aquele ditado, né, do cavalo selado. Às vezes o cavalo selado passou na sua frente, você não montou. E aí? Passou, já foi. A gente tem que aproveitar as oportunidades. Porque é aproveitando as oportunidades que a gente vai fazendo essa transformação de deixar de ser aquele terreno impróprio para ser depois um terreno próprio, mas com espinhos, que ainda vai ter arestas para parar. E aí a gente vai, para aqui, para ali, para ali. E aí depois a gente vai se tornar aquele terreno fértil mesmo e tal. Mas vai construir e tá tudo bem fazer esse processo de construção. É necessário a gente fazer esse processo de construção. A gente não sabe muito da vida de Jesus, né? A infância e a adolescência dele, praticamente nada. A gente vai saber das parábolas e dessas coisas aí. Ou seja, sei lá, a gente sabe de 6 anos mais ou menos da vida de Jesus. Mas Jesus não estalou o dedo e ele era Jesus. Não foi assim, um belo dia ele acordou um espírito crístico. Não, ele percorreu um longo caminho para chegar. E a gente vai percorrer esse mesmo caminho para chegar, mas a gente precisa dar os nossos passos. A gente precisa fazer as coisas ali que estão na nossa mão, que estão no nosso alcance, para fazer esse processo de transformação. E entender que algumas coisas a gente vai conseguir fazer com mais esforço, outras com menos esforço, mas todas vão demandar um certo grau de esforço. Algumas coisas, um centro espírita, um passista, um trabalho de curas, vai conseguir nos auxiliar, vai conseguir nos fortificar, vai conseguir nos trazer algo, mas dali para frente a gente vai precisar fazer a nossa parte. Então sempre vai ter um certo envolvimento. Não tem muito como a gente fugir. Eu acho que eu tive um papo bem legal com a psicóloga Renata e ela falou um termo que eu vou até repetir aqui, que na vida, né, nós temos vários reforçadores. Então, reforçadores das nossas ações e decisões. Então, eu como nutricionista no seu acompanhamento, eu sou um reforçador. O personal na academia é um reforçador. Independente da religião que você tenha, são reforçadores do que você acredita, do que você busca. Mas o final da história sempre é você. E claro que quanto mais reforçadores você tiver e alimentar o seu ambiente, isso vai ficar mais fácil. Então, quando eu penso dentro de uma nutrição, por que hoje a gente fala muito de tratamento? Porque você ir numa consulta é basicamente nada. Ali é a pontinha, é o início da história. Então, hoje a gente tem muitos acompanhamentos, vias de tratamento. Eu, particularmente, não trabalho com consulta e retorno, porque eu não vejo sentido dentro da nutrição. O acompanhamento, ele vai trazer mais sentido, né? Vai te levar mais para o seu objetivo. Por quê? Porque existem muitas coisas envolvidas dentro da nutrição e que eu não consigo fazer isso numa consulta só. E que você decidir o que a gente conversou, o nosso combinado numa consulta, daqui 15 dias pode não fazer mais sentido. Ou a gente vai ter que mudar a rota, ou a gente vai ter que trabalhar tantas coisas que eu preciso ir trazendo esses assuntos durante as nossas consultas. E isso também volta para uma terapia. Então, quem faz terapia, acompanhamento com psicólogo, ele de fato tem um caminho a seguir, né? Você não faz terapia uma vez no ano, né? Quem faz uma vez na semana, 2 vezes na semana. Quando faz um desmame, acho que é a cada 15 dias, mas assim, não é uma reunião lá, não é bate-papo com amigos que vai resolver a vida, né? Então, assim,
são reforçadores, e é claro que esses reforçadores vão fazer diferença na sua decisão. E a gente já falou disso, né? Já falou do ambiente. Então, tanto a nutrição quanto o lado espírita, eles são reforçadores, mas que você de fato precisa ter a decisão e ter as suas ações diárias, porque são ações pequenas, mas que diariamente isso vai fazer a diferença, né? Realmente a cerejinha do bolo. Gostei dessa palavra reforçadores, porque Reforçador é um termo técnico, né? E um bate-papo com uma psicóloga te traz esse olhar, né? não, eu gostei porque tem uma palestra que eu dei que chama Transformação Moral do Espírito. A gente pode até deixar o link dessa palestra que ela tá no YouTube. A gente pode deixar nos comentários. Dá para fazer isso, né? Fixar nos comentários. A gente deixa aqui nos comentários o link dessa palestra no YouTube que ficou gravada. Ah, tá. E eu trago ao longo da palestra várias óticas diferentes de religiões diferentes em épocas e localidades do mundo diferentes, convergindo para um mesmo ponto que é o ponto da evolução, né, da transformação moral do espírito através do autoconhecimento. Num determinado momento dessa palestra, eu falo que não é falando mal ou criticando, pelo amor de Deus. Se eu trouxe para a palestra é porque realmente eu acredito nisso. Essas outras religiões, essas outras doutrinas que eu falei ao longo da palestra, esses grandes pensadores, esses grandes filósofos, esses grandes intelectualmente desenvolvidos que passaram por aqui, como Krishna, Buda, Confúcio, a gente pode falar vários aqui. Eles trouxeram coisas impressionantes, tanto que são ditos e estudados até hoje. Mas a doutrina espírita foi uma grande oportunidade de descoberta para a gente, porque o Allan Kardec, que foi o codificador, ele não acordou num belo dia, sentou na mesa e começou a escrever a doutrina. Não foi assim. Ele construiu a doutrina espírita, ele foi o codificador porque ele foi pegando várias coisas e foi montando, e foi escrevendo, foi construindo um grande quebra-cabeça. Então a doutrina espírita ela pode ser entendida como um grande quebra-cabeça que traz um código de conduta para a nossa vida, vamos dizer assim. Traz um mapa do que a gente tem que fazer. Então, às vezes eu falo, eu sou espírita, né? Eu participo lá da psicografia, do trabalho de desobsessão, do trabalho de curas. Aí a pessoa fica, nossa, Deus do céu, mas aí você vê espírito, aí você ouve espírito, você fala com espírito. Não, existem os fenômenos mediúnicos que hoje em dia não são mais tão... eu particularmente não conheço nenhuma casa que pratica, por exemplo, a materialização de coisas. Um grupo ali vai se reunir para que se materialize um copo, uma xícara, uma cadeira. Eu não conheço, talvez tenha, mas eu não conheço. Os fenômenos lá das mesas girantes, que a mesa começava a flutuar, Sim. e aí a mesa batia, se fosse uma batida era sim, se fosse duas batidas era não. Então, assim, vários fenômenos que a gente via muito comuns na época de Kardec, realmente quando ele começou a falar sobre a doutrina, né, a ser o decodificador ali da doutrina. Hoje em dia não são mais comuns, porque não existe mais a necessidade disso acontecer para a gente acreditar na doutrina. Quem precisa ver isso, infelizmente, vai acabar se frustrando. Então, o Espiritismo ele já se mostrou que você não precisa ver para crer, é crer para ver, tá certo? Então, assim, as pessoas falam, você participa de fenômenos mediúnicos, não sei o quê. A doutrina espírita é muito mais do que isso. Isso faz parte, mas a doutrina espírita é muito mais do que isso. Então, foi interessante quando você falou a questão dos reforçadores, que vai muito de encontro com um pouco do que eu falei nessa palestra, justamente disso, assim, a gente já tem nas nossas mãos as ferramentas necessárias para fazer essa transformação moral do nosso espírito, a gente precisa realmente pegar e fazer.
não vai existir nada mais tão diferente assim que vai ser apresentado. É você pegar e fazer. Um profissional tá aí, um nutricionista para sentar na tua frente, passar um planejamento alimentar alinhado com as suas estratégias, com seus propósitos, com as suas vontades e vai sendo feito ajustes, as coisas vão se conectando. Você falou no vídeo passado lá de intimidade, você criar intimidade com o paciente. Você vai criando ao longo do tempo, você vai entendendo, você vai ajustando, vai lapidando. Mas para você entender o que precisa ser ajustado, a pessoa precisa fazer e precisa te trazer esse feedback. A doutrina espírita é a mesma coisa. A pessoa foi lá e começou a fazer o tratamento de curas. Cara, você está esperando o que com aquele tratamento de curas? O que você está fazendo fora do centro para cooperar com aquilo que você está recebendo ali dentro? Senão você vai fazer, não vai mudar nada, e aí? Você vai falar que o centro é ruim, que não funciona, que o tratamento é mito e etc. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. E de fato a doutrina e todos esses profissionais vão ser reforçadores, né? Vão potencializar os seus resultados. Mas se você não fizer a tua parte, infelizmente o resultado não vai vir. É importante a gente reforçar isso, entender o seu papel, até onde a Vitória como nutricionista e a doutrina espírita pode ir por você e até onde dali para frente é com você. Eu não digo nem dali para frente porque passa a impressão de que a gente vai fazer uma parte e depois é com a pessoa. Não, é tudo junto, né? Mas o até onde é assim, a Vitória vai passar lá o planejamento alimentar, mas ela não pode comer pelo paciente. O centro espírita vai trazer uma palestra, vai trazer um passe, vai trazer um tratamento. Mas o centro espírita não pode mudar as suas atitudes, os seus pensamentos, as suas ações por você. Então, é um conjunto de coisas. E aí, cada vez que o paciente volta com a Vitória, ela vai traçar novas estratégias, vai fazer novas coisas. Cada vez que você vai até o centro espírita e vê uma nova palestra, você vai conseguindo também expandir essas coisas. Mas existe um limite ali, existe uma linha onde nem ela, nem o centro, nem outra religião, nem ninguém vai conseguir ultrapassar, que aí é a linha das suas ações. Isso mesmo. Dito? Dito, feito. Mas alguma lição de casa para deixar diferente? Não, a gente tinha feito já a reflexão, né, no vídeo anterior, o que você precisa mentalizar. E realmente, eu acho que você, além de mentalizar, precisa entender qual que é a sua fase. E nessa fase, o que é mais importante? Porque a gente não vai dar conta de resolver tudo de uma vez. E colocar prazos para resoluções, né? Senão a gente fala assim, eu vou focar nisso aqui primeiro. Então, eu vou dar um exemplo. Às vezes a gente tem que focar metas no trabalho, metas para nossa saúde, metas de arrumação de casa, metas com filho, com neto, enfim. Não vai dar para você atingir tudo de uma vez. E se você tentar fazer tudo de uma vez, talvez não dê certo. Então, você colocar um limite para cada coisa e você ver quais são as mais emergentes para a sua vida hoje, né? Para a fase que você está atualmente. E isso te dá mais clareza do que você precisa seguir ou não. Porque não é só força de vontade, né? Você querer mais do que o profissional, não é que você tenha mais força de vontade ou não. É que você tem um propósito muito claro dentro dessa situação. Né? Eu acho que você tem que ter um porquê muito estabelecido para você querer de fato e conseguir colocar isso adiante, né? Agora a gente está numa fase de casamento. Eu tenho grandíssimos resultados de pacientes quando eles estão se preparando para o casamento. É um porquê muito forte. Depois do casamento... Desce a ladeira. Mas é um porquê forte. Talvez não suficiente para todo mundo, né? Que todo mundo que vai casar, o simples fato de estar casando, simples fato não é um simples fato, né? Mas assim, o motivo de estar casando seja um estalo para todo mundo. Às vezes não. Mas a gente tem um grande resultado porque existe um porquê. E você, do outro lado, precisa ter um porquê para cada coisa, para vir essa força de vontade, disciplina que todo mundo fala. Certo? Certo. Então tá bom. Pode encerrar. Lembre-se que corpo e espírito é a junção dos dois que vai te trazer uma melhor qualidade de vida sempre.